Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de maio. Ibovespa segue no seu movimento aí de alta, fechou com alta de 0,51%, já invadindo a região dos 54 mil pontos, já iniciando a entrada ali numa zona de resistência mais significativa, que se estende, no meu entender, até uma região. Poderia falar dessa máxima desse topo em 56.720, mas para mim mais relevante até os 55.500 seria uma região mais relevante para o índice. Não significa dizer que vai parar aí nessa região, mas é um local que aumenta a chance de entrada de pressão vendedora e um provável recuo desse movimento de subida no índice. Aqui pelo G60 nenhuma sinalização ainda de queda. Para mim um sinal mais coerente seria a perda da mínima de hoje, que representaria a perda dos fundos ascendentes no gráfico de 60 minutos. Então, enquanto isso não acontecer, seguimos ainda com viés de alta para o Ibovespa. PETR4, Petro já gerou uma formação ali de topo, mas é um topo ainda ascendente, assim como ela também iniciou a formação de um topo aqui no pregão anterior. Segue também com a nova formação de topo, lógico que aqui no G60 o gráfico um pouco mais esticado para cima, favorecendo inclusive a chegada numa zona de resistência na faixa dos R$ 18,78, já destacado no pregão de ontem. É um ativo que eu fico interessado em ser um pouco mais arrojado, fazer uma venda contra a tendência, mas vamos ver se amanhã, a forma como ela vai abrir amanhã, dependendo da abertura, faça aí algum tipo de recomendação de venda na ação. Olhando aqui para Vale 5 no pregão de hoje, alta de 1,15%, segue respeitando ali um patamar em torno dos R$ 27,30, segue ficando um pouco travada nessa faixa de preço. Também a ação dentro do que eu já vinha comentando, se ficar aqui travada nessa região, dependendo da sinalização que ela fizer, se atender alguns critérios que eu utilizo para fazer a entrada na ponta vendedora de um topo descendente, também é um ativo que eu ficaria monitorando a partir do próximo pregão. Então nada ainda que eu pensaria em compra da Vale, a não ser que seja um pouco mais para day trade, e para fazer compra de day trade ela teria que estar acima desses três topos no G60. Então basicamente acima aí de 27,44. JBSS3, encerramos nossa posição comprada em JBSS3. O nosso encerramento foi em R$ 7,97. Chegamos a falar ontem numa elevação do stop de proteção de lucro para R$ 7,90, mas encerramos ontem, por quê? Porque a ação gerou uma primeira hora de pregão, encerramos antes, por quê? Né? Não sei se eu falei ontem ou foi antes, mas encerramos antes dos R$ 7,90, porque a ação abriu o pregão subindo, algo bom, fez ali um pivô de alta e no único candle no G60 e principalmente no gráfico de 15 minutos, a ação já perdeu a mínima dessa primeira hora de pregão, veio muito forte para baixo e por esse motivo decidi a saída logo na perda da primeira hora de pregão, até porque o ativo também não é só por essa sinalização no G60, mas um cenário como um todo, uma operação que tinha um risco um pouco maior e não tinha uma perspectiva tão clara de subida, mas eu decidi arriscar uma compra no papel, que aí terminou gerando um retorno aí em torno de 3,3%, que é algo interessante para um papel que não tinha uma expectativa tão grande. Nosso objetivo ali em termos de 1 para 3 ficaria na faixa de 8,16, essa aqui deu quase 1 para 2. Olhando para BBAS3, apenas para mencionar que mantivemos a nossa compra. Quando eu menciono igual ali na JBSS3, o ponto de objetivo é em tal ponto, o stop é em tal ponto, eu não uso stop automático, porque eu estou acompanhando o pregão bem durante todo o dia e avalio sempre a forma como está sendo acionado esse stop, verificando se eu saio diretamente, eu quase realmente saí dessa posição, mas aguardando um pequeno repique de alta, vou falar aqui rapidamente, gráfico de 10 minutos, na hora que ela perdeu ali, ou bateu nos 24,19, que era um dos pontos de saída, de avaliação, o ativo foi rápido, veio aqui para cima, decidi aguardar um repique, eu poderia jogar até no gráfico aqui de 2 minutos, foi o que eu avaliei na hora, e a ação começou a gerar o repique. Aí, a partir disso, fiquei olhando ali se ia gerar topo descendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Só foi fazendo mínimas ascendentes, e eu decidi pela manutenção
principalmente quando volta para cima do gap de baixo. E aí decidi pela manutenção da compra, que ficou bem próxima do objetivo, aqui pelo G60 também aponta mais para cima. O stop de proteção já daria para evoluir aqui para um ponto de que eu vou avaliar se perder os 24,70, então ficaria em 24,69. Mas sempre eu vou estar avaliando, até mesmo se bater no objetivo, não necessariamente vou sair no objetivo. Eu sempre vou informar se gerou a compra, se bateu se eu sair com um prejuízo, se eu sair com lucro e se o stop está evoluindo. Sempre vou estar informando isso em todas as minhas recomendações, enfim, fazendo uma gestão ativa das recomendações. A GGBR4 também evoluiu, a ação terminou gerando aquilo que a gente solicitou ontem, o mercado nos apoiou aí nessa operação por enquanto, alta de 2,41%. Stop reposicionado para 14,10, agora passando a ser um stop mais de proteção de lucro. Nossa entrada foi 14,06, está abaixo da mínima de hoje o stop, mas se ela volta também para baixo, 14,22, eu vou avaliar da forma como ela voltou para baixo, podendo até encerrar, assim como eu fiz com a JBSS3. Sula 11. Sula 11, falando de ativos que ainda pode trazer alternativa de compra. Para quem trabalha com estratégia de rompimento, essa seria uma alternativa. Comprar aqui, por exemplo, na superação da máxima de hoje, com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, projeta pelo menos o risco dessa operação ir para cima para ter o objetivo, o tamanho do stop aqui, projeta acima do seu preço de entrada para ter o objetivo dessa entrada. A minha preferência seria por algum recuo no G60, alguma sinalização de queda e aí avaliar o comportamento dessa queda em cima de resistências que foram rompidas ali, o chamado pullback. Então ainda não entraria diretamente numa entrada de rompimento. CIRI 3, recomendamos uma venda, ela não foi executada, ali se perdesse R$ 13,48, foi enviada a recomendação mais próximo do fechamento do pregão, na última hora de pregão. Então vou ficar de olho aí no próximo pregão, se ela resolver perder essa região, podemos ainda acionar essa venda, ou se ela abrir subindo, posso até enviar em outra forma, ou mesmo cancelar a recomendação atual. Sabesp 3 está em algo semelhante, que também ficaria atento para uma possível venda. A HGTX3 fez um movimento de recuo, a gente pode perceber que a ação está em tendência de baixa, faz um recuo, bate ali num gap, gera um candle de reversão, também ativo aqui para ficar atento aí a partir do próximo pregão, podendo trazer alguma situação de venda, sendo mais simples, perda da mínima de hoje, com stop acima dessa máxima, e aí projeta pelo menos aqui até o mínimo do fundo, dá pelo menos 2 vezes o risco da operação. E por último, JHSF3. JHSF3 também, a ação que vinha tentando aqui uma subida, com grande dificuldade num ponto importante de resistência, aí perdeu toda essa região de suporte e agora vai gerando um repique. E aí eu estou acompanhando esse repique, se aproximando aqui de um ponto de resistência, dependendo da sinalização aqui de força por parte dos vendedores, também me interessaria um pouco mais para venda de swing trade em JHSF3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.